Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de junho de 2025. Nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra o link para as playlists no YouTube das nossas aulas gravadas e também um link para participar conosco de forma ao vivo. Se você está assistindo este vídeo de forma gravada no YouTube, saiba que você pode participar conosco. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 14h30, horário de Brasil, Brasília. Então, se você está assistindo de forma gravada, venha nos ajudar a estudar essa grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos hoje no estudo de número 91. No estudo de número 91, Kardec, ele inicia com poesias do momento, ditadas pelo senhor Dombre de Marmande, vindo a Bordeaux para esta solenidade. Então, como nós sabemos, Kardec estava naquela viagem a algumas cidades da França, verificando como estava o movimento espírita naquelas regiões. E aí, em um dado momento ali, apareceu o senhor Dombre de Marmande, que leu duas poesias para a comunidade que estavam lá. Da análise das poesias, ela é uma poesia bonita, né? Eu fiz a leitura, fiz o estudo dela, mas ela não traz nenhum conhecimento aprofundado. Então, eu deixo para vocês lerem com calma essas poesias, para a gente poder ocupar o nosso tempo ali com o conhecimento mesmo de Kardec, ali com as instruções, e essas poesias estão nas páginas 514 a 517 da Revista Espírita. Eu montei os slides dessas poesias e vou mandar no nosso grupo, para quem quiser ler as duas poesias, que o tema delas são Os Camponeses e o Carvalho, o Ouriço, o Coelho e a Pega. Então, vou disponibilizar daí depois ali no nosso grupo os slides dessa poesia, e nós passamos diretamente para o estudo que Kardec vem falando da bibliografia do Livro dos Médiuns. Então, Kardec ele faz uma introdução referente à nova edição do Livro dos Médiuns, e como nós sabemos, até os simples comunicados de Kardec, ele sempre traz algum ensinamento. Então, eu passo a palavra para o Pereira para dar início aí ao nosso estudo de hoje. Então, boa tarde a todos. Como o Lelo já fez a apresentação aí, né? A bibliografia do Livro dos Médiuns, segunda edição, né? Então, vamos lá. A primeira edição do Livro dos Médiuns, publicada no início do ano, ele está referindo ao ano de 1861, né, quando foi lançado o Livro dos Médiuns, né, esgotou-se em poucos meses, o que vem a ser um dos traços mais característicos do progresso das ideias espíritas. Nós mesmos podemos constatar em nossas excursões a influência salutar que esta obra exerceu sobre a direção dos estudos espíritas práticos. Assim, as decepções e mistificações são muito menos numerosas do que outrora, porque ela ensinou os meios de frustrar as artimanhas dos espíritos enganadores. Pereira, ele já traz, né, um grande ensinamento, né, a necessidade do estudo. Então, às vezes, nós ficamos na tentativa de, vamos fazer alguns experimentos e tentar, e como eu falo para minha filha, o sábio é aquele que não precisa errar para aprender, mas observa os erros que os outros fizeram. E Kardec, em toda a sua codificação, né, toda ali seu empenho na codificação, ele deixa muito claro, né, que ele soltou a primeira edição do Livro dos Médiuns, né, com vários ensinamentos, e que na segunda edição ele ampliou, né,
Então, ele ampliou com outros ensinamentos, de outros estudos, de outras análises, e que esse livro é um manual para que nós possamos, né, nos livrarmos aí das artimanhas dos espíritos enganadores. Então, até fica a orientação para todos os espíritas, e principalmente aqueles que participam de grupo mediúnico, seja como sustentação, como médium, como dialogador, há necessidade de estudar, né, o livro dos médiuns para saber, né, não cair nas artimanhas, não precisar reinventar a roda. Por quê? Porque já está tudo praticamente mastigado ali no livro. Inclusive, nós aí que participamos de estudos de formação de médios, dos grupos mediúnicos, já há muitos anos, né, 15, 20 anos, então nós estudávamos sobre a base de um estudo sistematizado lá, que já tinha todas as apostilas, tudo pronto, né, da maneira colocada, e a gente percebia que às vezes era estudo em grupos, e às vezes negligenciava muito o estudo do livro dos médios. Quer dizer, não estudava-se o livro dos médios. Né? Inclusive, uma época, eu tinha proposto fazer um estudo do livro dos médios, alguns anos atrás, dentro da instituição que a gente participava, e aí foi orientado a não estudar, não, porque isso aí vai dar confusão na cabeça. Como vai dar confusão na cabeça, pessoal? É uma obra da codificação. E nesse ano agora, em 2025, nós iniciamos um estudo de mediunidade novamente, e debatemos tudo e decidimos agora que vamos seguir o livro dos médios. É a base do estudo do livro dos médios. Então, é lido, estudado o livro dos médios, estuda e debate em seguida. E olha, o resultado é bem positivo, né? É porque eu mesmo estudei, você sabe disso, nós, dos grupos de nós estudamos o livro dos médios várias vezes, mas as pessoas não estudavam, e os grupos mediúnicos às vezes se formavam sem ter conhecimento. Muitos estudavam sem ter conhecimento do livro médio, pegavam o que um outro falou, que um outro. Eu sou contra esses estudos apostilados, né, para algumas questões, porque é o resumo do resumo, um já fez o resumo e dá a opinião dele. Né? Então é negligenciar dizer que nós não temos condições de entender o estudo. É que nem estudar a revista, está em revista espírita, tem que pegar o que outro falou. Peraí, será que nós não temos condições de analisar um texto desse, ou o próprio livro dos espíritos, né? Que é claro, né? Então, eu recomendo sim, para que as pessoas que estão começando a estudar a mediunidade, querem participar, estuda o livro dos médios, que vocês vão... A gente está colocando o texto aqui, acho que isso aqui hoje é muito atual isso, é muito importante a gente conhecer e estudar essa obra, né? Então, vamos lá, agora ele está referindo à segunda edição, né? Olha, esta segunda edição é muito mais completa que a precedente. Encerra numerosas e importantes instruções e vários capítulos novos. Toda a parte que concerne mais especialmente aos médios, a identidade dos espíritos, a obsessão, as questões que podem ser dirigidas aos espíritos, as contradições, os meios de discernir os espíritos bons ou maus, a formação de reuniões espíritas, as fraudes em matéria de espiritismo, recebeu notáveis desenvolvimentos, frutos da experiência. Só esse texto aqui já fala aquilo que eu comentei, né? Já não precisa nem falar mais nenhum comentário sobre isso. E continua. No capítulo das dissertações espíritas, adicionamos várias comunicações apócrifas, acompanhadas de observações pertinentes, de modo a facultar os meios de descobrir o embuste, a fraude dos espíritos enganadores que se apresentam com falsos nomes. Devemos acrescentar que os espíritos reviram a obra inteiramente e trouxeram numerosas observações do mais alto interesse, de sorte que se pode dizer que é obra deles tanto quanto nós. Aqui é importante, né, a gente mencionar, né, que o livro dos Espíritos é praticamente perguntas elaboradas por Kardec e respondidas 100% pelos Espíritos. Kardec, uma pergunta ou outra, ele faz uma observação para dar uma ampliada um pouco mais
na resposta, ali, no entendimento. Já o livro dos médiuns, apesar de ele ter ali as dissertações, espíritos, comunicações, ele é um livro, um manual para médium, né, para mediunidade, que é com base nas análises e nos estudos de Kardec. É Kardec que escreveu aquilo lá a partir das análises, das observações dele. E é interessante, achei muito interessante, que na primeira edição, a gente não tem contato com essa primeira edição, mas na primeira edição talvez tivesse mais observações dele e análises dele, e nessa segunda edição ele vem falando, né, que os espíritos reviram a obra, ou seja, foi tão bom o livro que os espíritos reviram a obra e trouxeram numerosas observações, né, de mais alto interesse, tanto que dizer que a obra é deles tanto quanto nós. Né? Então, a partir desse momento, Kardec, oxa, são tantas observações, tantas orientações aí que os espíritos vieram nessa segunda edição, então a obra é tanto deles quanto nossa. Acho que é uma das poucas obras aí que Kardec fala, essa é minha, né? É minha obra aí, porque fui eu que escrevi. Mas com essas observações dos espíritos, ele já cedeu-lhe até a coautoria desse livro. Recomendamos com insistência essa nova edição, como guia mais completo, seja para os médios, seja para os simples observadores. Podemos afirmar que, seguindo pontualmente, evitar-se-ão escolhos, dificuldades, obstáculos tão numerosos contra os quais se vão chocar principiantes e inexperientes. Depois de a ter lido e meditado atentamente, os que forem enganados ou mistificados, certamente não poderão culpar-se senão deles mesmos, porque tiveram todos os meios para se esclarecerem. Olha só, fantástico, né? Sim, é o que eu falei, né? É um puxão de orelha. Até vamos considerar aí que naquela época, né? Era o livro físico, a reunião precisava, o estudo precisava ser presencial, porque não tinha como fazer essas reuniões online como nós fazemos hoje. Hoje nós temos desculpa para não estudar. Se eu não posso participar, por exemplo, do estudo da Revista Espírita no exato horário que nós estamos aqui, basta depois eu ir lá no YouTube e assistir. Eu faço muito disso, né? Assistir às aulas dos professores. Eu não assisto, às vezes, no momento que eles estão transmitindo. Por quê? Porque depois eu vou lá no YouTube, coloco lá numa velocidade 1.5 e consigo assistir uma aula que seria de 1 hora, assisto em 45 minutos. Né? Às vezes, aqueles comentários que não são tão pertinentes, eu consigo passar para frente. Então, não existe hoje desculpa para não estudar. Com certeza deve ter canais sérios. Nós não temos nenhum estudo online do Livro dos Médiuns, apesar de nós estarmos fazendo, nesse ano, o curso de mediunidade, mas é um curso fechado para as pessoas ali que se inscreveram, né, no curso da casa, e não temos um curso do Livro dos Médiuns aberto, mas com certeza deve ter um canal sério no YouTube que tem esse curso. Então, a pessoa, para aumentar o seu conhecimento, não tem desculpa hoje. E Kardec foi muito perspicaz em dizer que, com todo esse material, as pessoas não podem, se não culpar a elas mesmas, caso elas caiam nessas emboscadas. Até mesmo a questão financeira, né? Que antigamente, vai ter que comprar o livro, é caro. Primeiro que os livros, existem edições baratas, né? E as casas espíritas às vezes doam esses livros, tem sempre à disposição, mas você pode chegar lá quem não tem um celular hoje, entrar lá na própria Federação Espírita Brasileira e descer o slide, o PDF, né? Sem custo nenhum, né? Você tem lá o PDF, você baixa o PDF, aquele da Revista Espírita, qualquer obra que você quiser, você baixa, sem nenhum custo. Então, e hoje no PDF, você completa ele, quem tem um pouquinho mais de condições, ele pode até virar audiobook, né? Ele vai falando, né? Mas eu não tenho. Você está no carro, você pode colocar o áudio e ficar ouvindo o audiobook do livro qualquer uma das obras, qualquer livro hoje, se você quiser, você consegue fazer isso com baixíssimo custo, né? Realmente. E aí, antes da gente passar lá para o próximo estudo, próximo tema, é interessante também, fica como dica, que o estudo ele é aconselhável sempre ser feito em grupo. Por quê? Porque aqui nós estamos tratando de estudo sobre o espiritismo, sobre mediunidade, sobre espíritos,
E as influências que os espíritos podem realizar na pessoa, elas são grandes, principalmente se a pessoa tiver ali uma sensibilidade um pouco mais aflorada com relação a essa questão da mediunidade. E aí, você estudando sozinho, pode ocorrer de uma mistificação, de uma intuição, fazer você compreender totalmente errado ali os ensinamentos. Por isso é aconselhável sempre fazer o estudo em grupo. E quando a gente fala em estudo, é estudo, não é pegar ali o livro dos médiuns e em uma semana ler ele inteiro. Tem palavras ali que a gente tem que parar, como a gente faz no nosso estudo, né, Pereira? A gente para, lê a palavra, vamos tentar entender o que é essa palavra. Poxa, não entendi o que Kardec quis dizer com isso, nós paramos o estudo. Às vezes nós temos ali um parágrafo e foi o estudo. Por quê? Porque a gente começa a debater sobre aquilo e entender, né? Cada um dá ali a sua contribuição para entender. E não poucas vezes um entendimento que eu tinha, por exemplo, quando eu explano ali no grupo, o Pereira vem falar uma coisa, os outros colegas do grupo falam outra coisa, e eu estava entendendo incorretamente aquela questão. Então é importante esse estudo do grupo para ter essa equalização, e também a humildade, de que ninguém detém todo o conhecimento, toda a interpretação. Às vezes você vai estar errado, né, e vai aprender com outra pessoa vai aprender com você, e mesmo se você não concordar com a opinião de outra pessoa, tem vastos livros aí auxiliares, vastas palestras que você pode ir lá e tirar a sua dúvida para ver quem estava correto. O importante é não parar de estudar. Então, próximo tema, o espiritismo ou espiritualismo em Metz, é a primeira série das publicações da Sociedade Espírita de Metz. Então, Kardec faz uma primeira introdução aí do que seriam essas publicações, e aí ele entra num tema propriamente dito. Então, o Metz, até no estudo anterior, ele falou que ele estava entrando, eles tinham grupos lá espírita, ou espiritualismo, que ele coloca o tema aqui, e aí eles estavam se aproximando para se juntar com os grupos de Kardec, né? Tanto é nos discursos deles já é bem claro isso, que estava presente lá naquela reunião e para se aproximando para fazer parte do grupo de Kardec, né? Da Espírita de Paris. Tinha um pedido já, permissão para associação lá de Paris. Isso. Em nosso último número, anunciamos esta publicação apenas de memória, propondo-nos a voltar à matéria. Lemo-la com atenção e só podemos felicitar a Sociedade dos Espíritos de Metz por seus resultados. Ela conta em seu seio um grande número de homens esclarecidos que, esperamos, saberão mantê-la em guarda contra as ciladas dos espíritos maus, que não deixarão de tentar desviá-lo do bom caminho em que se colocou. Essa publicação não é periódica. A Sociedade de Metz tem o propósito de fazer outras semelhantes de vez em quando, em datas indeterminadas, e nelas inserir as melhores comunicações que tiveram obtido. Este método tem a vantagem de não obrigar a assunção de nenhum compromisso com assinantes, aos quais se deve servir apenas de tudo. E porque os gastos, pulou um pedacinho lá, e porque os gastos são sempre proporcionais. Isso. Todas as comunicações contidas nesta primeira brochura trazem um sinete, é um selo da marca ali, né? Eminentemente sério e uma moralidade irrepreensível. Nada notamos que não fosse o que se poderia chamar de ortodoxo, do ponto de vista da ciência e de acordo com o ensino do Livro dos Espíritos. Se os senhores espíritas de Metz nos permitem um conselho, nós os estimularíamos a que continue guardando em suas publicações subsequentes a prudente reserva que notamos nesta. Que se convençam de que as publicações intempestivas, aquelas que estão fora de hora, né, podem ser mais prejudiciais do que úteis à propagação do espiritismo.
Contamos com a sabedoria e a sagacidade dos que dirigem, para não cederem ao entusiasmo de adeptos mais zelosos que sensatos, que se lembrem bem desta máxima. Não adianta correr, tudo tem sua hora. As duas comunicações seguintes, saída desse primeiro número, podem dar uma ideia do espírito no qual são feitas. Veja bem, né, Pereira, que interessante o que Kardec vem trazer nessa questão sobre, às vezes, você tomar ali, teve uma comunicação, já toma como verdade e não faz um estudo mais aprofundado, outras sessões questionando sobre aquele fato, para ter a certeza. E às vezes, né, ali ele até colocou ali, às vezes tem médiuns mais sensatos, mais vaidosos, né, zelosos do que sensatos, vão dizer, não, o espírito é aquele espírito que vem, um espírito familiar meu, ele nunca erra e tal. E Kardec sempre prezava pela sensatez. Ele nunca publicava nada sem se debruçar e sem ter um estudo grandioso sobre aquilo para ter a veracidade disso. E interessante essa questão que ele traz ali, né? Não adianta correr, tudo tem sua hora. E aí tem aquela máxima, né, que a gente já sabe, que é melhor negar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, não é que às vezes, o grupo é careta, eu fiz alguma coisa, trouxe uma comunicação, o grupo não quis aceitar e tal. Não, é que precisa ser validado. Eu me lembro que na casa antiga que a gente passava, lá no começo, isso são uns 15, mais de 15 anos atrás, teve uma vez que um rapaz que era médium, ele queria que publicasse lá no site da casa, alguma coisa assim, que ele recebia comunicação de um extraterrestre. E aí ele escrevia, inclusive, em outra língua, que não era uma língua conhecida. Nossa, as escritas, as letras não eram nenhuma letra do nosso globo. Então, como que você vai aceitar uma questão assim sem fazer todo um estudo em cima? Poderia, mas como nós até comunicamos, né, até utilizamos desse artifício dentro do grupo mediúnico, é que se um espírito ele quer se comunicar conosco, ele tem que se comunicar pelo menos no nosso idioma, senão como que nós vamos entender? Né? Você vai utilizar outro idioma que seja um idioma conhecido, um espanhol, um inglês, mas numa linguagem extraterrena, aí fica difícil, né? Então tem que tomar cuidado com essas questões. Kardec sempre prezava pela sensatez, então tem que ser bem analisado para que não incorra em erros. Então aqui agora a gente vai passar para o tema. Então esse tema ele veio de uma ali dos textos ali de Metz. Então Kardec ele deixou claro, né, que eles não iriam fazer como o dele uma revista mensal sobre, né, com estudos e tudo mais, mas que a cada tempo eles mandariam uma comunicação ali, um texto. E esse primeiro texto que vem de lá é chamado O Fluido Universal. Eles dataram esse texto de 29 de setembro de 1860 e ele está na Revista Espírita nas páginas 520 a 521. Então vamos lá, sobre o fluido universal. A prece é uma aspiração sublime, a qual Deus concedeu um poder tão mágico que os espíritos a reclamam para si constantemente. Suave orvalho é um refrigério para o pobre exilado na terra. É um arranjo frutuoso para a alma em prova. A prece age diretamente sobre o espírito a quem é dirigida. Não transforma espinhos em rosas, mas modifica sua vida de sofrimento. Não tem poder sobre a vontade imutável de Deus, mas imprime esse impulso de vontade que levanta a sua coragem, ao dar-lhe força para lutar contra as provas e as dominar. Por esse meio, é abreviado o caminho que conduz a Deus, e com efeito e
como efeito maravilhoso, nada pode ser comparado à prece. Então, vamos lá. Eu acho maravilhoso todo o texto que fala da prece, porque é uma coisa gratuita. Muitas vezes nós achamos que temos que fazer grandiosas coisas materiais e empregando dinheiro, e na verdade a prece às vezes pode ser até mais útil do que, né, a questão material que às vezes nós achamos que está sobre ela. Então a prece é maravilhosa e que só não utiliza da prece aí quem não entendeu a profundidade e a grandiosidade disso. E veja nesse primeiro parágrafo o interessante sobre a prece, né? O texto traz que os espíritos, né? Então, espíritos somos todos nós, né? Encarnados e desencarnados. Então, os espíritos reclamam a prece constantemente. E isso nós observamos muito bem. Então, quem nunca, ao sair, encontra um amigo, oh, onde é que você está indo? Ah, estou indo na casa espírita. Ah, ore por mim. Né? Quem vai na igreja, né? Ah, estou indo na igreja. Ah, reze por mim. Né? Sempre é assim. Todo mundo está reclamando aí a questão da prece. E aqui que eu achei a parte bem interessante é isso aqui, ó. A prece age diretamente sobre o espírito, a quem é dirigida. Então, se eu pensei no Pereira, vou fazer uma oração pelo Pereira, ela vai agir lá na vida do Pereira. Só que ela não vai transformar os espinhos em rosa. Então, se o Pereira está passando por uma dificuldade financeira, e eu fazer uma oração para ele não vai fazer que ele abra a porta e encontre um pote de ouro na frente da casa dele. Não vai fazer que ele ganhe na Mega Sena. Mas vai dar condição dele superar essa questão. Talvez aparecer um negócio, um serviço, alguma coisa, que ele vai conseguir superar essa dificuldade que ele está. Né? Então, ele modifica a sua vida de sofrimento. Por quê? Porque ele te dá ali as condições de você mudar. E aqui que é o mais importante. Não tem poder sobre a vontade imutável de Deus. Então, se Deus quer que a pessoa passe por aquela questão, não que se Deus quer, que a pessoa precisa, né? Porque Deus não vai ficar fazendo jogo. A pessoa precisa passar por aquela condição, né? Não vai, a prece não vai mudar essa condição dela. O que vai dar para ela? Vai dar, aí ele continua aqui, né? Ele vai dar um impulso de vontade que levanta a sua coragem e dá força para lutar contra as provas e a dominar. Então, se a pessoa está ali numa condição de raiva e tudo mais, ele não vai tirar a raiva, mas ele vai dar uma lucidez para a pessoa para que ela supere essa raiva. Se ela está com uma doença, né, e já está blasfemando e tudo mais, ele vai dar uma lucidez para a pessoa para entender que aquela doença é reflexo de alguma coisa que ela precisa aprender. E aí ele conclui aqui, muito interessante, que ó, por esse meio é abreviado o caminho que conduz a Deus. Então, todos nós sabemos que as nossas provações, as nossas dificuldades, elas são necessárias para que a gente aprenda alguma coisa. E ela só continua em nossa vida enquanto nós ainda não aprendemos. Então, se eu tenho problemas, vamos pensar assim, não é as questões que a gente fala, elas nunca são exatas, né? Mas de uma forma para a gente entender. Então, se eu sempre tenho problema com dinheiro, por exemplo, financeiro, enquanto eu não aprender a tratar o dinheiro de forma a me dar condições de vida e não como senhor da minha vida, eu sempre vou ter problema financeiro. A partir do momento que eu entender que o dinheiro ele é apenas um acessório para a minha vida, que vai me comprar o alimento, pagar minha casa, etc., e também vai me ajudar a fazer uma oferta, ajudar um irmão, eu não vou mais ter esse problema financeiro. Por quê? Porque eu aprendi, né, aquilo que eu estava errando, que toda vez que eu tinha dinheiro, eu utilizava ele como ponto principal da minha vida, e por isso eu sempre tenho problema com o financeiro. Eu aprendi que não é mais assim, e as coisas mudam. Então veja que quando a gente faz essa prece, ora para uma pessoa, ela não vai tirar de vez daquela pessoa. Ah, não, eu tenho problema financeiro, então tá aqui, R$1 milhão aí e resolvi teu problema. A gente vê muito claramente essa questão aí daquelas pessoas que ganham na Mega Sena e um ano depois estão extremamente pobres. Por quê? Porque não aprendeu.
Então, em todas as questões da nossa vida, nós temos que observar o que a gente está passando e o que nós temos que aprender com aquilo. E a prece, ela ajuda essa pessoa a enxergar isso com mais caridade. É isso aí, né, Pereira? É só assim, ainda uma parte aí que talvez você não colocou aqui. Muitas vezes a dificuldade que nós estamos passando aqui, que você falou em termos de dinheiro ou de relacionamentos, foram escolhas nossas antes de reencarnar. Então, por isso que não vai intervir. Foi junto com os amigos espirituais, você falou, olha, foi criado-se uma programação, nós temos o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, aquelas melhores que a gente achava que precisavam passar, com a dificuldade, por exemplo, financeira. Às vezes era que nem você colocou muito bem ali. Se a pessoa ainda não tem aprendido a mexer com a questão de dinheiro, ela solicitou que passasse por essa dificuldade aqui no mundo terreno para aprender. Até que ela aprende. Perfeito. Então não é Deus, aquele culpar Deus. E por isso que Deus não intervém. Foi escolha tua mesmo, você necessita, você precisa passar isso até você aprender essa lição. Então é perfeito. É isso mesmo. E continua, ó. Aquele que blasfema contra a prece não passa de espírito inferior. De tal modo, terreno atrasado que nem que ele mesmo compreende que deve agarrar essa tábua de salvação para se salvar. Orar, palavra descida do céu, é a gota de orvalho no cálice de uma flor. É o sustentáculo do caniço, aquela planta frágil, né? Durante a tormenta. É a tábua do pobre náufrago durante a tempestade. É o abrigo do mendigo e do órfão. É o berço para a criança dormir. Emanação divina. A prece nos liga a Deus pela linguagem, fazendo-o interessar-se por nós. Orar a Ele, Deus, né? É amá-lo. Suplicar-lhe por um irmão é um ato de amor dos mais meritórios. Vinda do coração, a prece contém a chave dos tesouros da graça. É o econômico administrador, né, que dispensa benefícios em nome da infinita misericórdia. A alma elevada para Deus, por um desses impulsos sublimes da prece, desprendida do seu envoltório grosseiro, apresenta-se cheia de confiança diante dele, segura de obter o que pede com humildade. Orai, ó, orai, fazei um reservatório de vossas santas aspirações, que será despejado no dia da justiça. Preparai o celeiro da abundância, tão precioso durante a escassez. Escondei o tesouro de vossas preces até o dia escolhido por Deus para atribuir o rico depósito. Acumulai para vós e para os vossos irmãos, o que diminuirá as vossas angústias e vos fará transpor mais rapidamente o espaço que vos separa de Deus. Refleti em vossas miseráveis natureza. Contai vossas decepções, vossos perigos. Sondai o abismo tão profundo, onde vos podem arrastar as paixões. Olhai em torno de vós os que caem, e sentireis a imperiosa necessidade de recorrer à prece. A oração é a âncora da salvação que impedirá a destruição de vosso navio, tão agitado pelas desordens do mundo. Teu espírito familiar, deve ser do médio lá, né? Quando fui. Bonita, né? Nossa, maravilhoso. Porque essa questão da prece, as pessoas, né,
tem dificuldade, nós vemos aqui, né, no nosso grupo aqui, por exemplo, né? Quem gostaria de fazer a prece? Lógico, nós somos em poucas pessoas aqui, e é compreensível. Sempre vai, se fosse para fazer cada vez um, sempre quase a cada 2 semanas cairia na mesma pessoa. Mas tudo bem. É uma questão que você vai exercitando. Então, no nosso Evangelho no Lar, aqui em casa, que nós fazemos todos os domingos, toda semana, é uma pessoa diferente que faz a prece, para exercitar. E aí a minha filha, que é a mais tímida ali, não gostava de fazer, e a gente incentiva. E aí esses dias ela mesma falou, olha, tô melhorando já, né, para fazer. Eu falei, porque você não tá fazendo mais com a cabeça racional, tá fazendo com o coração, né? E aí vem as intuições dos espíritos ali para te incentivar ali naquilo que você tem que fazer. Então, eu encaro a prece assim como porque quando você tá com a cabeça pensando em qualquer coisa, me lembro que minha mãe dizia que era assim, que era mente desocupada, oficina do diabo. Minha mãe falava sempre isso. Então, quando a gente está com a cabeça voltada ali para fazer uma prece, né, de coração, pedindo ajuda para um irmão, pedindo aconselhamento, agradecendo, não as preces que são somente aquelas, o textinho pronto, né, como outras religiões têm, que é um texto pronto e você lê aquele texto. Mas talvez até aquele texto pronto, até aquele Pai Nosso, lido de forma pausada, entendendo cada frase, você afasta todos os pensamentos. E aquela mente vazia, que como dizia minha mãe, era a oficina do diabo, ela já não está mais vazia. Ela já está cheia de outra coisa. De uma coisa sincera, né? De uma coisa que evolui, que dá condição de nossa melhoria. E essa condição de nossa melhoria, ela muda a nossa vibração. Por quê? Porque eu estou pensando numa coisa boa. Eu estou tendo a confiança de que eu vou conseguir aquilo. E quando nós mudamos essa vibração, nós saímos do alcance daqueles espíritos que poderiam estar ali, puxando nós para baixo, nos dificultando a vida. Quando nós saímos dessa vibração, esses espíritos não nos alcançam mais. E nós começamos a nos relacionar com outros espíritos que querem nosso bem. E esse seria uma ocasião. A outra ocasião, como o Pereira falou, é uma escolha. Nós escolhemos, às vezes, passar por algumas dificuldades. Mas então a prece não nos vai tirar dessa dificuldade. Mas por que nós escolhemos passar por aquela dificuldade? Para aprender. E nós só vamos estar naquela dificuldade enquanto eu não aprender. Então, quando eu faço a prece pedindo ajuda para que eu consiga aprender sobre aquela questão, vamos imaginar uma pessoa que teve grandes problemas com álcool numa reencarnação. E aí, na outra reencarnação, ela quer, né, superar aquilo lá, né? E aí, de repente, nasce com um problema de saúde, que não pode beber, vamos supor, um problema de fígado, alguma questão nesse quesito. Por quê? Porque a pessoa sabe que se ela tivesse bem, talvez ela recaísse nesse problema novamente. Mas ela ora, ela pede, ela aprendeu, ela conseguiu superar. No íntimo dela, no espírito dela, ela sabe que ela não vai precisar mais se afundar naquilo. A doença pode ir embora. Por quê? Porque a doença era uma ajuda para a pessoa superar aquela condição ruim de bebida que ela estava. E a partir do momento que ela aprendeu, ela não precisa mais daquela ajuda. Por quê? Porque ela aprendeu. Então, veja o quanto que a prece pode ajudar. E nós estudamos em alguns estudos passados que a prece é uma forma de caridade. Então, como nós sabemos, fora da caridade não há salvação. E a prece sendo uma questão de caridade, a prece é uma das condições que nos ajudará a ser salvo, nos ajudará a evoluir e ascender também aí na escala espírita. Até você comentou uma questão aí sobre a questão das preces escritas, né, que a pessoa pega lá e lê. Às vezes essa é muito importante, até inclusive em algumas linhas filosóficas, em algumas linhas religiosas, usam os mantras, né? Então, o que é isso? É que você colocou bem certo, que às vezes tem pessoas que a mente dele é tão acelerada, tão que ele precisa sair do foco do dia a dia. E aí, quando você está lendo em voz alta aquilo, repetindo, o teu pensamento fica, vamos dizer assim, ligado ali, então você sai daquela sintonia, às vezes, negativa que você está ali, né? E algumas
religiões, e até você comentou já, e eu também concordo, o espiritismo ele é muito, vamos dizer assim, falho nisso, falho, digo, não valoriza muito a música, né? Algumas outras religiões costumam tocar, né, antes, aquelas melodias, aquelas músicas, tal. Eu acho bacana também, porque é a maneira que as pessoas estão ali com a cabeça dela, quando começa a colocar aquela música, você começa a mudar a vibração da pessoa, né, das pessoas que estão ali, e aí você consegue aí sintonizar com Deus, fazer a tua oração, a tua prece. Às vezes precisa disso. Às vezes no começo tem que ser assim mesmo, às vezes tem que ser meio repetido, né? Até que você consiga ficar com a tua mente focada, né, no princípio. Então tem pessoas que realmente não conseguem. Então, pega e começa a ler. Eu costumo ler algumas coisas assim, às vezes a próprio Evangelho, às vezes quando eu percebo que as coisas estão meio difíceis, eu começo a ler ele em voz alta. Eu vou lendo, nem estou estudando aqui, começo a ler em voz alta. Parece que para mim aquilo vai ajudando aí o meu pensamento fugir, né, daquelas tribulações, às vezes, que a gente está tendo um pouquinho de dificuldade de se concentrar. Né? Interessante isso. Perfeito. Então vamos passar aqui para o nosso fixação de conteúdo, onde a gente traz algumas perguntas aí do texto que a gente leu para a gente poder debater. Opa, acho que eu pulei 2 aqui. Então, a prática da... Aqui não, peraí. Eu pulei um aqui, Pereira. Deixa eu só arrumar aqui já, rapidinho já. Compartilho novamente o slide aqui para a gente poder fazer. Ah, que bonito. Não coloquei no slide aqui, mas vamos lá. Eu separei algumas perguntas assim para a gente fixar o conteúdo nosso. Então, ele falou ali, o título do nosso tema era fluido universal. O que você pode explicar para nós desse fluido universal, Pereira? Então, esse fluido universal, inclusive, foi tema do nosso estudo, do que a gente chama de onda, nosso grupo de estudo da mediunidade, né? O fluido universal, ele é ele substitui, por exemplo, o nosso atmosfera, o oxigênio, só que ele é universal, que ele é em todos os orbes, né? Então, o fluido universal é a base de tudo, né? Todos os fenômenos, né? Do pensamento, eu acho que ele colocou mais ali como fluido universal, porque é através do fluido universal que o pensamento se transmite, né? E ele não tem limite, nem tempo. Então, o fluido universal é onde tudo se origina do fluido universal, né? Todos nós somos formados do fluido universal. No mundo, no orbe terreno aqui, nós temos o ar, o oxigênio, onde que se transmite o som, né? As vibrações, a luz, o som é pela atmosfera do ar. E o fluido universal é que transmite todos os pensamentos, todas as vibrações, e da onde é tirado tudo é do fluido universal, né? A base. Quem usou primeiro esse termo foi, inclusive, Mesmer, que o Kardec estudava magnetismo, que eu sabia que quando estava lá com o magnetismo existia um fluido que não era do nosso ar aqui, que você conseguia transmitir para as pessoas sentirem, né, aquelas reações colocadas lá. E aí ele começou a utilizar o fluido universal, e depois Kardec colocou lá no livro do médium, tem um capítulo lá do Laboratório do Mundo Invisível, né, e aí ele fala sobre o fluido universal, né. É um dos primeiros capítulos do livro do médium, fala sobre essas questões aí. Do fluido universal, onde que está tudo, né? Transmite pensamento, tudo pelo fluido universal. Perfeito. Eu até às vezes fico pensando, eu gosto bastante dessa questão científica, tecnológica, e uma das coisas que os cientistas eles não conseguem ainda entender é o tal da matéria escura. Porque para eles existem, onde tem uma estrela, onde tem um planeta, onde tem... para eles é normal, eles conseguem compreender tudo isso. Mas o vazio, eles tratam como matéria escura, porque ele não está vazio. A própria ciência entende, ele não está vazio, mas é uma energia que a gente não consegue explicar ainda, ninguém consegue explicar. E está aí o nosso fluido universal, né, que é onde tudo está imerso nesse fluido universal que cria tudo. Né? Então seria, a grosso modo dizendo, seria o nosso intermediário, né? Deus, o fluido universal, de onde ele manipula e onde somos criados nós. Né? Então, aí que está o problema, tá, que você colocou essa questão aí do cientista, assim, como eles sabem como você transmite o som, né? O som, tal, transmite pelo... Mas quando você fala o pensamento, você fala, poxa, mas como é que consegue transmitir o pensamento? E é pelo fluido cósmico universal, né? É que está tudo aí. E entender isso
te abre grandes portas, né, para uma prece diferente. Se todo mundo está dentro desse fluido universal, né, você consegue, em relação com ele, em sintonia com ele, fazer uma prece muito mais elaborada para que atinja aquela pessoa, moldando talvez, né, vibracionalmente, o que nós fazemos com a irradiação, né? Na irradiação nós moldamos ali, né, fluido cósmico lá para emanar energias boas de cura para aquela pessoa. Então é importante também ter essa concepção. E aí, só para reforçar, para que não, a gente já falou bastante, mas é importante só reforçar, a prece pode mudar o que Deus decidiu? Não, né? Bem claro, né? Mas ela pode aliviar, né? É que nem aquela história, eu gosto de uma colocação assim, a prece, por exemplo, ela não pode tirar a cruz que você está carregando. Mas se a cruz está machucando os teus ombros, ela pode colocar lá uma esponja ali, uma almofada ali, né? Que é para aliviar os teus pisos, né? Ajudar lá, deixar ela mais planinha lá dela no fim lá, para que ela possa utilizar melhor, né? Quer dizer, não vai tirar a cruz, mas vai te ajudar você, dar força para você carregar ela, né? Quando você cair, né? Se preparar. Então, aí é que está a diferença. Mas não vai tirar a cruz, se você descolar a cruz, você tem que carregar ela, né? Vai precisar dela, só que ela vai te ajudar você a aliviar as dores que você sente. Perfeito. E existe uma maneira correta de orar? Existe? Você sabe a minha resposta, né? Claro que não, né? Correta, não, a maneira correta é o elevar o pensamento a Deus, né? Sentimento de coração. Né? Mas não existe assim um roteiro. Roteiro, uma técnica, isso não, mas a maneira correta é você ficar num lugar tranquilo tal, e se religar com Deus, né? Com as coisas de Deus e do coração. Você colocou até falando da tua filha quando ela começou a melhorar. Por quê? Porque ela começou a falar do sentimento, né? Eu até gosto de brincar, que às vezes a gente tem que brincar com Deus assim, falar assim, Deus, estou tendo dificuldade, não estou entendendo sobre essas questões, o que eu preciso aprender sobre... Mas o meu coração sentindo, né? Conversar com Deus da maneira assim, que você transmite teu coração, não querendo pô, me tira aqui, me ajuda aqui, me dê isso, me dê aquilo, não. Mas você fala, puxa, eu não consegui aprender, não consigo entender o que eu preciso modificar, o que eu preciso aprender dessa lição. Dá-me força, dá-me discernimento. Quer dizer, não precisa ser uma coisa totalmente elaborada, tudo cheio disso, né? Isso não, mas acho que a forma é essa, é sentimento. E é importante porque, por exemplo, a prece é antes do sono, né? Existe uma forma correta. A principal delas é a humildade. Não adianta você, fica rezando e pedindo só por mim, só por mim, só por mim. Eu acho bonito minha madrinha. Tem minha madrinha lá em Guarapuava. Aí toda vez que eu vou viajar para lá, vou visitar ela, e ela sempre fala, porque se tem uma coisa que eu não esqueço é de rezar pelos meus afilhados. Né? Eu sempre rezo, toda noite eu rezo, peço para Deus que dê saúde e tudo mais. Essa é uma prece, né, de coração, uma prece bonita, né, que tá para ali para os seus queridos, né, pedindo saúde e tal, né. O que é importante é isso, a saúde, a força de vontade, a saúde mental, porque com isso a gente consegue lutar e conseguir todas as coisas. Mas ali na questão da prece antes do sono, eu costumo, ali, quando estou indo dormir, começo a fazer uma prece, e eu peço para que os nossos amigos espirituais conduzam o meu espírito ao plano espiritual, onde ele possa ali se relacionar com outros amigos que eu tenha deixado ali no plano espiritual, que ele possa continuar o aprendizado no plano espiritual, que ele consiga absorver ali no plano espiritual energias salutares para ajudar a minha vida aqui terrena. Por que é importante a gente fazer essa sintonia? Porque senão, como a gente já estudou, são aqueles espíritos que dormem e ficam ali do lado do corpo a noite inteira. Aí, de repente, a pessoa diz assim, nossa, dormi e acordei cansado, nem descansei. Mas também, você ficou ali acordado do lado do teu corpo, ali, não deixou o teu espírito sair, ficou preso no corpo, aí fica cansado mesmo. Materialista. Viajando. Total. Que é uma das coisas porque as pessoas também não conseguem, né? Um espírito desencarnado não consegue, reza hora a hora para aquela pessoa, a pessoa não consegue sair. Vamos pegar por exemplo, lá no livro do André Luiz. Ele ficou anos lá no umbral, mas o fato da mãe dele estar pedindo por ele,
Por que ele não saiu antes? Porque era materialista. Porque não conseguia, na humildade, tirar esse véu do materialismo e aceitar aquela prece. Então, é importante isso, né? A gente ter esse desapego da matéria, e quando a gente fala materialista, não é a pessoa só na questão do dinheiro e tal, é a pessoa na questão da matéria, na questão da roupa, na questão de tudo, da matéria. Então, quando você ora pedindo para que teu espírito vá ao plano espiritual para continuar aprendendo, teu espírito, com certeza, a espiritualidade vai te ajudar a fazer isso. Então, é importante essa prece aí também antes do sono. O que mais aqui? Deixa eu ver. Interessante esse aqui, ó, Pereira. Quais seriam os efeitos da oração no momento da desencarnação? Olha aí, hein, gente. Eu penso assim que o maior efeito, né, é o seu despertar mais rapidamente no mundo espiritual, né? Você fez oração, você vai sintonizar com os amigos espirituais teus, conhecidos teus, que podem te ajudar, que vão se aproximar de você e vai te ajudar a você passar esse período ali que todos, quando desencarnam um grau maior ou menor, passam, que é uma perturbação inicial, né? É como se estivesse mudando tudo. Então, a prece vai ajudar que você mais rapidamente consiga sintonizar com esses amigos e esses amigos te ajudar você, para você continuar a tua jornada no mundo espiritual, né? Então, é importantíssimo isso. Se ele for espírita e compreender já que que a vida continua, né, no mundo espiritual, melhor ainda, né? Mas, mesmo se ele não for, se ele está orando por um amigo, sei lá, por um santo, não deu certo, quando chegar do outro lado, vai ter alguém que vai, pelo menos, poder ajudá-lo, né, a compreender essa nova situação dele, né, no mundo espiritual. E também ela pode ser que você faça para a pessoa, né, por exemplo, a pessoa desencarnou, e você não desencarnou, mas a pessoa está desencarnou, eu costumo fazer isso, e às vezes a pessoa pede para isso, você ora para ela, para que os amigos espirituais possa acolhê-la, ajudá-la, ela a se compreender, né. Perfeito. E aí, aqui mais uma última aqui para a gente encerrar. Qual o papel da oração no processo de desobsessão? Importantíssimo, né? Inclusive, o próprio Evangelho já diz assim que nós temos que orar por nossos desafetos, né? Por nossos inimigos, né? Então, aí também é... Hein, Pereira? Tá? Mas orar pedindo para afaste-se de mim ou o quê? Não, isso aí não é oração, né? Aí é outra coisa qualquer. Orar que esse amigo compreenda, né? Por exemplo, vamos dizer assim, uma pessoa ela está cometendo equívocos, enganos, coisas terríveis, né? Então, você, quando está orando por ela, você não vai orar para ela, poxa, você vai orar que ela possa se despertar para um novo patamar consciencial e compreender esses equívocos, enganos que ela está fazendo. E outra, se for bom para ela que ela seja, por exemplo, contida, seja presa, que ela seja presa, que pelo menos ela vai cessar aquele processo dela de prática do mal que está fazendo aqui, né? Que está aumentando, então às vezes é melhor ela ficar reclusa, né? Não é passar a mão na cabeça de ninguém, vai querer. Eu gosto de usar isso muito, esses termos no grupo de obsessão, você sabe disso? Pô, ninguém está aqui para aliviar a carga de ninguém nesse sentido, não, não. Mas pelo menos ajudar para a proposta, para que aquela pessoa possa ter um despertar diferente e começar a compreender essas questões e mudar. Né? Começar a resgatar os seus débitos, os seus erros, trabalhando no bem, ajudando as pessoas e resgatando, né? Em experiências e provas aqui no mundo terreno que possam ajudá-la a superar isso. Então é importantíssimo, né? Eu acho que às vezes, assim, eu 3 dias atrás estava falando assim, uma pessoa comete um crime hediondo aí, fala assim. E aí a pessoa, às vezes, que sofreu isso era uma pessoa boa. Não, cara, não estou dizendo aqui que a pessoa boa não precisa oração, não. Mas quem mais precisa de ajuda? Não é aquele que cometeu esse erro? Né? Está cometendo ali? Quem que é o mais doente de tudo isso? É um doente. Mas o doente no sentido assim, não de passar a mão na cabeça dele, falar, isso é certinho, isso não. É errado o que ele fez. Né? Mas ele está precisando de um choque na hora para despertar desse momento. Que na vez a gente fala assim, a pessoa fala, mas você é a favor de você. Eu falo, não, claro que não. De jeito nenhum. É errado, é errado. Né? Se existe a lei, tem que ser cumprida a lei, né?
Da justiça terrena e da justiça divina. A justiça divina é perfeita. Mas, se todos nós seremos anjos um dia, este mundo também vai ser. Né? Quem sabe nós fizemos coisas piores que isso e alguém foi lá e nos ajudou e nós levantamos e nós estamos hoje aqui, né? Dessa maneira. Então tem que ver isso como um irmão equivocado e ligando que precisa de ajuda. Qual que é a melhor ajuda para ele, às vezes? Às vezes é entregando ele mesmo que ele possa ficar preso na cadeia lá, sei lá, cumprindo para que ele possa despertar, né? Mas ele tem que ter oração para ele mesmo, porque um dia ele vai ter que mudar isso. Então é importantíssimo a oração para os grupos de obsessão, é importantíssimo. É tão importante que às vezes a gente até convida o espírito que está ali, quando ele consegue sair daquele momento de raiva dele, a orar junto, né? Às vezes a gente convida ele, até no livro, se não me engano, Dialogando com as Sombras, eles fazem isso, né? Convida o espírito para orar, para fazer uma prece. Para quê? Para que ele faça exatamente aquilo que nós comentamos ainda há pouco. Que a mentalidade, o pensamento dele, que está todo tribulado, consiga se acalmar, e se acalmando, ele muda a vibração e consegue aí ajuda daqueles espíritos que estão querendo ajudar ele, que ele nem estava enxergando. E aí, para finalizar, então, com o nosso estudo de hoje, dicas para a vida. Então, a prática da oração deve ser constante, feita com sentimento sincero e não por obrigação. Né? Aquela questão, preciso orar tal hora e tal. Daí você pega lá e faz correndo tudo. Vai ter muito mérito aí, muita efetividade essa prece. Em momentos de dificuldade, a prece pode ser a ferramenta mais poderosa de reequilíbrio emocional e espiritual. Então, como Jesus falava, né? Entra no seu quarto, fecha a porta e ora em silêncio, né? Ao escondido, ao Deus que ele vai te enxergar, ele vai te escutar. Orar pelos outros é um exercício de empatia e caridade, como nós já falamos, que retorna em bênçãos ao orante. E aí aquela questão, se eu oro por uma pessoa que ela mesma vai me retribuir, né, se eu ajudo uma pessoa que depois vai me retribuir, eu não ganhei nenhum mérito com isso, porque eu praticamente fui pago por isso. Então eu tenho que orar não só por aquelas pessoas que são meus queridos, né, aqueles são as pessoas do meu círculo relacional, mas às vezes para aquela pessoa que me faz mal também, aquele inimigo, porque aquele eu sei que ele vai, aquele meu inimigo está passando por uma saúde, bem feito, né, que esse se ferre, né, que fique mais doente. Não, que eu oro para que ele sare, né, para que ele melhore, para que a questão que ele está doente, que ele consiga aprender e saia daquele momento. Por quê? Porque essa pessoa, ela nunca vai imaginar que você, que era o algoz dela lá, que vocês não se dão bem, que seria a pessoa que está orando para ela. E assim, como o texto veio dizendo, você vai amealhando na prece em favor dos outros um grande tesouro, que vai ser utilizado como bênção para você, como está escrito aqui. Então, evite a pressa e a impaciência nos caminhos espirituais, como o texto trouxe lá, tudo tem sua hora. E encare a oração não como solução mágica, mas como disciplina de interiorização e crescimento. Que é aquilo que a gente sempre fala. Se você precisa ter paciência, Deus não vai te dar paciência. Ele vai te dar situações onde você vai exercitar a sua paciência. Mas eu preciso de paciência e o cara tá andando devagarzinho na minha frente. Ontem eu estava na academia e a professora falou exatamente isso. Eu não gosto quando tem velho andando na minha frente. O velho anda muito devagar. Então, se tá na minha frente, eu já saco. Sai da frente. Né? Então, essa questão. Se eu preciso exercitar minha paciência, às vezes vai acontecer situação para você se acalmar. Eu tenho um problema, por exemplo, de ir no mercado. A fila que eu estou no mercado, aquele caixa sempre vai dar problema. Quase certeza. Assim, de 10 vezes, 8 vai dar um problema, vai ter erro num produto. Tá? Não, eu tenho que exercitar a paciência. E a pessoa que está ali passando a compra, ali, o operador de caixa, ele não tem a culpa. Né? Então, não tem por que ser grosso, como a gente às vezes vê a pessoa sendo grossa, porque não presta e tudo mais. Ele está ali trabalhando.
Então, essa é a questão que a gente tem aí para exercitar. E era isso, Pereira. Tá no mudo, Pereira. Tá aí, meus amigos, minhas amigas. Mais um tema aí para nossa reflexão. Tema esse tão rico, sobre oração, sobre essa religação. Gosto de usar o termo religar com Deus. Então vamos aproveitar esses instantes para estreitarmos ainda mais a nossa sintonia com o divino, estreitar ainda mais a nossa ligação com a nossa verdadeira essência, como seres espirituais. Somos espíritos que temporariamente estamos utilizando um corpo físico. E nessa sintonia da nossa verdadeira essência, vamos aproveitar para agradecer a Deus por tudo que nos concede. Obrigado, Deus. Até mesmo pelas experiências dolorosas, tristes, as decepções, porque sabemos, Deus é soberanamente justo e bom. Se estamos passando por essas experiências, porque ainda necessitamos de mudar, compreender. Por isso a nossa gratidão a Deus. Nossa gratidão a Deus por nos conceder essas oportunidades de estudo, dessa filosofia, dessa obra tão rica, que hoje, no sábado, nós estudamos a Revista Espírita, que é o laboratório do mundo invisível. O Kardec utilizou para testar, para botar em prova os conteúdos dessa doutrina, dessa filosofia tão rica que é o Espiritismo. Obrigado, Deus, por nos permitir esse contato mais íntimo nessa nossa nova experiência. A nossa gratidão e amor ao nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, Jesus, que nos deixa, através do Evangelho, o caminho para compreendermos a lei divina. E ainda, no advento do Espiritismo, ele vem nos trazer o Consolador prometido, aonde nos abre o véu do mundo espiritual. Quem somos, de onde viemos, para onde iremos. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado a todos nossos amigos espirituais benfeitores. Demos o nome que quisermos. Santos, anjos da guarda, protetores. Mas são aqueles amigos que se aproximam de nós para nos guiar, nos orientar. Nos guiar, nos orientar. Não fazer o que nos compete. Nós é que muitas vezes deles se afastamos devido às nossas tribulações do dia a dia e agimos por nossa conta. Mas naquele momento que paramos uns instantes e levamos o nosso pensamento, lá estão eles para nos intuir, nos dar a força, nos dar a coragem para prosseguirmos na nossa jornada. E a nossa gratidão, as nossas vibrações de amor a todos aqueles que nos acompanham, sejam aqueles que ouvem esses e assistem esses programas, esse estudo através do YouTube, e a todos que estão nos assistindo agora. Nossa vibração de amor, de equilíbrio, de força. Aos nossos amigos espirituais que estão presentes conosco, nos estudando.
nossa gratidão e a nossa vibração de amor, simpatia por tudo. Assim, desejamos força, coragem, experimento para prosseguir com a nossa jornada. Fique todos com Deus, que assim seja.